Certo. Certo. Tá bem. Obrigado. Everton, Estela e Michel. Continuando aqui sobre as paisagens que a gente falou, né? Que a formação das paisagens é resultado de vários fatores. Fatores esses que atribuídos pelo próprio homem. Tem a parte natural e aquele que o homem mesmo ele faz, que ele constrói e desmata. A formação de uma paisagem é resultado de vários fatores, mas devemos considerar a formação e a transformação da Terra ao longo do tempo geológico e a colonização dos espaços pelos seres vivos, pelo homem, que eles vão transformando essa paisagem, a natureza em si. Então, quando o homem chegou aqui, por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui, ele encontrou a nossa mata, a nossa vegetação intacta no Brasil. E depois começaram as construções dele, as construções, plantações, e daí foi mudando o nosso espaço. Essas paisagens foram sendo modificadas. Isso ocorre em toda a Terra. E a colonização dos seus espaços pelos seres vivos, como as mais importantes, que eles começam a cultivar e a transformando essas paisagens, começam a plantar. Uma das maiores preocupações da atualidade é a rapidez com que os seres humanos estão modificando a natureza e se apropriando dos recursos naturais. Certo? Onde o homem vai utilizando a natureza para enriquecer, para acumular riqueza. Isso de uma forma até inconsciente que vai causar problema para o próprio homem, onde a natureza vai se modificando, vai aumentando a poluição. Quantas espécies existem ou já existia? Durante um constante processo de surgimento e evolução, cada espécie passa por muitos testes em sua interação com o meio onde está inserida. As mais aptas conseguem sobreviver a eles por um período maior e, com isso, gerar mais descendentes. Então, o homem vem transformando a natureza em si. Esta modificação do espaço pelo próprio homem. Quantas espécies já existiam, ou mesmo já existiram? Que alguns animais, algumas aves existiam antigamente e hoje não existem mais. Durante o constante processo de surgimento e evolução, cada espécie passa por muitos testes em sua interação com o meio onde está inserida. As mais aptas conseguem sobreviver a eles por um período maior e, por isso, gerar mais descendentes. Então, ao longo do tempo, houve a continuação do período, onde o homem vai transformando os animais e vegetais que existiam
pode não existir mais hoje. Uma paisagem é formada pelo ambiente físico e pelos seres vivos que ali se estabeleceram ao longo do tempo. Compreendemos classificarmos as paisagens pela forma como as registramos historicamente. É preciso lembrar que em determinado momento é resultado das diversas transformações ocorridas ao longo dos milhões de anos de experiência da Terra. Então, o homem vem transformando e cultivando as suas terras. E dali, eles podem transformar a natureza e modificando. E algumas espécies podem desaparecer. Nesse contexto, é necessário refletir sobre a atuação humana nas paisagens. Ao longo dos últimos 5 séculos, em especial a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial e com o desenvolvimento de novas formas de produção, o ser humano passou a produzir grande quantidade em excedente, muito além do necessário para a sobrevivência, visando a obtenção de lucro. Ou seja, depois da Revolução Industrial, o homem começou a destruir mais a natureza, porque ele não via mais só com... Ele não tirava só para a sua sobrevivência, ele tirava com a intenção de obter lucro, de enriquecer. Aí precisou mais de quê? Mais de recursos da natureza e aumentou a destruição da natureza em si. Então, a Revolução Industrial foi o que aconteceu na Inglaterra, o surgimento das indústrias. E dali fez com que a população adquirisse mais matéria-prima para levar para a fábrica. Os recursos naturais passaram a ser usados tanto para gerar mais energia, quanto para abastecer em larga escala sua produção industrial. Aí fez com que essas fábricas aumentassem. As diferentes paisagens são divididas e classificadas didaticamente em tipos mais ou menos semelhantes, de acordo com as suas características físicas e biológicas, que inclui a formação geológica e geomorfológica, os tipos de solo e de vegetação, o clima, além da fauna e flora, foram modificados, onde, com o desmatamento, o homem ia modificando esses espaços em si. E daí houve a transformação da natureza em si. Biólogo e geógrafo, que tem algumas vezes objeto de estudo comuns às duas ciências, usa certos conceitos de forma interdisciplinar, mesmo sob os olhares particulares de cada ciência. A geologia, biologia, geomorfologia e geografia são assim que vão olhando cada tipo de paisagem e fazendo uma previsão e um estudo de cada uma, dentro da sua linha de estudo. A geografia vai analisando como vivia a população, o que pode danificar ali. Mesmo assim, a geologia estuda o solo, seu relevo, e junto com a geomorfologia. Então, biólogos e geólogos, algumas vezes, objeto de estudo, como as duas ciências, usam certo conceito de forma interdisciplinar, mesmo sob os olhares particulares de cada um, onde eles vão estudando e analisando cada um dos espaços dentro da sua área de atuação. O conceito de bioma procura dar a sua visão, particularmente no que se refere aos processos antrópicos, onde a ação do homem, que é a antrópica, transformou os biomas, houve o desmatamento, tirou animais e vegetais daquela área ali, então vai se transformando e modificando o espaço em si. A ação humana nas paisagens ao longo
2 séculos, os grandes biomas terrestres procuram analisar suas características principais, a área de maior ocorrência das contradições e envolvendo a ação do ser humano. Então, tudo isso daí dos biomas, onde eles vão se mudando e vai se transformando, né? Onde a natureza em si. Então, o que são biomas? Consistem em um agrupamento e interação de vida vegetal e animal, definido pelos tipos de vegetação e identificar uma em escala regional, com condições geológicas e climáticas similares, como a história compartilhada de mudança, de uma diversidade biológica própria. Então, no bioma, você vai encontrar os animais e vegetação, todos uma interação só, que vai depender uma da outra, vai ter uma integração entre os elementos da natureza, de um local para outro. A formação da Terra influi diretamente na quantidade de luz, do calor pelo Sol, porque o Sol não chega diretamente à Terra por igual. Em uma parte da Terra, ele chega de uma forma inclinada. Então, naquela área que ele chega diretamente, o Sol é mais quente, a temperatura é maior. O formato geóide terrestre influi diretamente na quantidade de luz, de calor, que cada parte do planeta recebe. Embora o Sol emite praticamente na mesma quantidade de calor a todas as partes do planeta. Só que a diferença é o que ele vai absorver. Tem parte da Terra que o raio vem de uma forma direta e de uma forma inclinada. A diferença na absorção, o que nos permite dizer que o Sol aquece a Terra de forma desigual, sem considerarmos outros fatores climáticos, relevo, vegetação e a maritimidade, os ventos que vêm do oceano. Quanto mais próximo da região do Equador, maior a quantidade de calor absorvida, a menor amplitude térmica anual. Da mesma maneira, quanto mais nos aproximamos dos polos, menor será as médias térmicas e maior a amplitude térmica anual. Por quê? Próximo aos polos, ele chega em menor quantidade. O Sol vem de uma forma inclinada. E próximo à linha do Equador, o Sol chega direto. Então, numa forma bem direta, próxima à linha do Equador, é mais quente. A quantidade de raios solares chega diretamente. Ali você vai encontrar maior temperatura, que os raios chegam diretamente. E nos polos, ele chega de uma forma inclinada, aí vai ser menor. Então, aí a amplitude térmica é a diferença entre a maior e a menor temperatura. Então, você vai ver que vai dar uma diferença da maior e da menor. Qual é a amplitude térmica, é a diferença da temperatura. Por meio de observações e com auxílio de linhas imaginárias, é possível traçar 3 grandes zonas das regiões da Terra, as regiões climáticas: polar, a tropical e a intertropical. Cada uma dessas você vai encontrar umas temperaturas diferentes, uma maior e outra menor. As zonas polares ou frias ao norte do Círculo Polar Ártico, a tropical entre os Tropicâncer e Capricórnio. Então você vai encontrar essas 3 de uma região para outra. Diferentes regiões localizadas na mesma zona climática apresentam algumas características climáticas semelhantes. Tem a zona fria ártica temperada do norte
zona quente temperada do sul e zona fria antártica. Então, são essas divididas as zonas térmicas, onde a gente pode encontrar temperada, tropical e intertropical. E existe as subdivisões da temperada e da zona fria, que é a Antártica e Antártica, e a temperada e a tropical, e além da zona quente. Então, diferentes regiões localizadas na mesma zona climática, em geral, apresentam algumas características climáticas semelhantes. Podemos observar nas regiões tropicais um predomínio de clima quente e úmido, quase o ano todo. Nas regiões temperadas, ocorrendo das estações do ano, primavera, verão e outono, bem definidas. E nas regiões polares, temperatura muito baixa, certo? Que ocorre na parte mais fria, que já fica para o lado dos polos, onde a inclinação do sol chega, o sol chega de uma forma inclinada, onde vem menor temperatura. Então vai ser uma área mais fria. Então vai ter uma diferença de uma região para outra com a mudança das temperaturas. A insolação nas regiões tropicais faz com que o ar se expanda, tornando-se menos denso e abre caminho para a chegada de massa de ar mais compactas e frias, trazendo estabilidade dos países das regiões próximas às linhas dos trópicos para essas regiões. Consequentemente, as médias pluviométricas são bastante elevadas, acima de 2 milímetros de chuva por ano, especialmente nas áreas mais próximas à linha do Equador. Então, você vai encontrar essas regiões de uma temperatura para outra, onde ele chega de forma diretamente, o seu raio solar chega maior. Aí vai ser na forma que vem direta, a temperatura vai ser maior. E inclinada é menor a temperatura. Com as dinâmicas atmosféricas e outros fatores, a grande insolação nas regiões tropicais faz com que o ar se expanda, tornando-os menos densos e abre caminho para a chegada de massas de ar mais compactas e fria, trazendo instabilidade das regiões próximas às linhas dos trópicos para essas regiões. Consequentemente, as médias pluviométricas são bastante elevadas, acima de 2 milímetros de chuva por ano, especialmente nas áreas mais próximas à linha do Equador. Então, próximo da linha do Equador, como eu já disse antes, a temperatura vai ser maior, porque na linha do Equador os raios solares vêm diretamente. Então, vai ser uma região mais quente. Com as dinâmicas atmosféricas, outros fatores influenciam na formação dos diferentes climas, como a atuação das correntes marítimas, as características do relevo e a altitude, a distância em relação ao oceano, maritimidade e continentalidade, a cobertura vegetal e a própria latitude, certo? Então, você vai ter o quê? Essas temperaturas que vai mudando. Amplitude térmica, como vocês sabem, como eu já falei para vocês, são a variação de temperatura. Você vai subtrair, num ano tem 12 meses, então você pega o mês que tem a maior temperatura e o que tem menor temperatura, aí subtrai. E o resultado vai dar amplitude térmica. Se você viu uma temperatura de 30 graus no mês de dezembro, a do mais e a menor você encontra de 10, você subtrai 30 menos 10 e vai dar a amplitude térmica de 20 graus. Aí você vai fazer essa subtração da maior temperatura e a menor durante o ano. Aí você dá a amplitude térmica. Florestas tropicais, a gente vai ver as florestas temperadas e tropicais. As tropicais são
as vegetações mais quentes, as que está em um clima maior, que tem maior temperatura, o clima quente e a temperatura alta. Se você sobrevoar uma região extensa da floresta tropical, certamente vai se sentir navegando sobre um mar verde, porque a densa e alta vegetação dessas florestas deixa espaço por onde é possível visualizar. Se, alterando os ângulos de observação e resolvemos caminhar para a floresta, a sensação não são muito diferentes. A floresta se apresenta fechada ao olharmos para cima. Dificilmente veremos o céu, já que essa espessura, camada de folha, esconde os raios do sol. Porque se você chegar dentro de uma floresta dessa, as folhas são muito grossas, muito fechadas, você não avista o sol. Por exemplo, aqui na mata do buraquinho ali, você entrando ali dentro, você não avista o sol, porque a Mata Atlântica ela fecha a sua visão de cima. Então, os raios solares não chegam no solo. Então, se esconde. Você não vai ver a parte de cima. As florestas tropicais são caracterizadas pela grande presença de árvores perenes. O que são essas árvores perenes? Elas são altas e contêm folhas durante todo o ano. Elas não perdem a folha. Elas ficam verdes o período todo e as folhas não caem no decorrer do ano. E densamente agrupadas, fica sempre tudo junto. Em virtude da ação dos ventos, as correntes marítimas, da temperatura e de outros fatores, a umidade é muito grande e chuvas são constantes, permitindo o desenvolvimento de enorme variedade de plantas hidrófilas, ou seja, plantas que se desenvolvem em ambientes úmidos. Então, as florestas tropicais são a vegetação que está em uma região úmida, que chove quase todo o ano. Então, mesmo no período de verão, ainda pode vir umas pancadas de chuva. E a folha só, e o plantio e as plantas só dá num período mais frio. Os seus solos são produtivos. As florestas tropicais são consideradas os biomas mais ricos em biodiversidade do planeta. O que é biodiversidade? São a variedade de espécies dentro de uma vegetação, espécies de animais e vegetais. A gente tem aqui a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica, onde podemos encontrar vários tipos de animais e de vegetais. Em uma pequena porção da Mata Atlântica pode haver mais espécies de árvores do que em todo o continente europeu. Quer dizer, a Mata Atlântica é aqui no Brasil. Ela se pega na parte do Pará até o Rio Grande do Sul. Então, ali nós podemos encontrar dentro dela vários tipos de vegetais que não existem em outros continentes. Apesar que a Mata Atlântica hoje ela foi grande desmatada, só resta menos de 5% dela, porque ela foi toda desmatada para a construção das cidades e plantio, e agricultura e criação de gado, principalmente as cidades. Então, as capitais do Nordeste todinha, a maioria, com exceção de Teresina, toda localizada na área da Mata Atlântica, é todo o litoral. Então, essa vegetação foi tirada para a construção de cidades, das casas. E também para o plantio da cana-de-açúcar e criação de gado. Então, existe uma enorme biodiversidade.
vários tipos de animais e vegetais que podemos encontrar nessa região. Outro fator que contribui para a riqueza da flora tropical é a presença de muitos rios situados em regiões úmidas, com grande quantidade de chuva quase o ano todo. Essas florestas são atravessadas por alguns dos maiores rios do mundo, né? Então, podemos encontrar essa vegetação que contém grande quantidade de água, os rios, que vai ficar uma região úmida e faz com que essa vegetação cresça. O rio Amazonas, por exemplo, percorre praticamente toda a floresta equatorial brasileira no sentido oeste e leste, e ainda recebe água de diversos outros grandes rios. Seus afluentes que cortam parte da floresta equatorial nos países vizinhos. Quer dizer que a floresta amazônica ela não é só no Brasil. Em alguns países do Brasil, podemos encontrar a floresta amazônica também. A floresta do Congo, considerada a floresta equatorial do continente africano, é cortada em sua extensão pelo rio Congo, o segundo maior em volume de água do mundo. O primeiro é o Amazonas, mas o segundo é o rio Congo, que fica na África, também em uma área de floresta tropical. As florestas tropicais do Sudeste Asiático recebem as águas de rios de lá também. Milhares de espécies de peixe e outros organismos vivem ou dependem de recursos trazidos pelos rios, né? Então, os organismos, os peixes, vivem dentro do rio, como vocês sabem, e os outros organismos vivos, que eles dependem, trazidos da floresta e das águas também, para eles se alimentar. Apesar de toda essa riqueza e diversidade, grande parte da floresta tropical localiza em regiões de solo bastante pobre em nutrientes. Coletar um pouco do solo da floresta amazônica, por exemplo, para perceber que se trata de um solo arenoso, muito diferente dos solos férteis de origem vulcânica. O desmatamento gera grandes problemas para esses biomas. Nas áreas em que a cobertura vegetal original é retirada, ocorre intensa diminuição da quantidade da matéria orgânica protetora do solo. Como consequência, a produção de nutrientes fica comprometida e a água das chuvas não encontra barreiras para chegar ao chão, atingir o solo diretamente e em abundância. Então, essas áreas são geradas em várias partes do município, né? Onde podemos encontrar aqui na África, aqui na América, existem as florestas tropicais. São florestas que vai estar junto com os rios, onde esses rios contêm água durante todo o ano e tem um grande volume de água. Então, faz com que essa floresta seja verde o tempo todo, tenha suas folhas preservadas. O desmatamento gera grandes problemas para esse bioma. Na área em que a cobertura vegetal original é retirada, ocorre intensa diminuição da quantidade de matéria orgânica protetora do solo. Porque as matérias orgânicas, o resto de animais e vegetais, é quem protege o solo. Se há o desmatamento, vai acontecer o quê? A erosão. Então, vai dar prejuízo à natureza. Então, vai dar o prejuízo a esses biomas, que a população vai ficando, o solo vai ficando infértil, vai aumentando o quê? A erosão. Então, vai causando danos ao meio ambiente. Alguns tipos de animais e vegetais vão desaparecer. A vegetação é que protege o solo. Tirando a vegetação, vai o quê? Aumentar a erosão. Vai danificando o solo e o solo vai perdendo seus nutrientes.
Então o solo vai ficando pobre, que não vai ter capacidade de nascer ou de desenvolver outros tipos de vegetais. E também alguns animais também vai sentir, porque eles vivem da caça, vivem dessa vegetação. Se tirar a vegetação original, com certeza vai faltar o quê? Os alimentos para as aves e alguns animais que dependem desta mata. Como consequência, a produção de nutrientes fica comprometida e a água das chuvas não encontra barreiras para chegar ao chão, atingindo o solo diretamente e em abundância. Então, vai causando a erosão. Como eu já citei antes, esse solo fica pobre e vai aumentando a erosão. Também vai mudar o clima. Sem a vegetação, a determinada área vai ficar mais quente. Onde você já deve ter visto em rádio, televisão e jornal, que ultimamente a Terra está aumentando, está acontecendo o quê? O aquecimento global, que é o aumento da temperatura. Essa abundância de chuva causa lixiviação, ou seja, a lavagem do solo. Então, o solo é lavado e retirado todos os seus nutrientes e aumentando a erosão. E vai tirando a parte fértil do solo, os nutrientes que vai proteger o solo para o desenvolvimento da vegetação e dos plantios. Essa abundância de chuva causa a lixiviação, a lavagem excessiva do solo, que carrega os poucos nutrientes que restaram, além de provocar a erosão do solo, levando para os rios, que por sua vez tornam-se mais rasos, e vai causar o assoreamento dos rios, que vai levando os detritos da parte mais alta para baixo, vai chegando dentro do rio, e esse rio vai ficando assoreado, aterrado. Por exemplo, a gente tem aqui o rio Jaguaribe, ali próximo a Pedro II, a Tabajara. Então, aquele rio é totalmente o rio urbano aqui em João Pessoa, e ele se encontra hoje aterrado, assoreado, por causa das grandes construções de casas, das comunidades que foram próximas às margens dele, começando do Esplanada, que é a nascente dele, até em Manaíra, onde tem o shopping e o Bom Preço. Tem o Forró, que também, aquela área tudo era área de mangue que pertencia ao rio Jaguaribe. E veio essas construções e foi aterrando o rio em si. Comprometendo a fauna e a flora aquática, entre outros prejuízos, a floresta dificilmente conseguirá se recompor novamente sobre a região, e o que era antes uma densa e diversificada formação vegetal se transforma em um campo pobre e aberto, podendo até mesmo se tornar uma área desértica. Então, isso vai transformando a natureza e esse rio vai se tornando improdutivo. Então, a lixiviação do solo vai causando prejuízo para a população e para o meio ambiente. População por quê? A população vai perder sua sobrevivência em si, aqueles como os caçadores, vai aumentando a poluição, a temperatura e a terra vai ficar mais quente. E a vegetação que protege o solo vai aumentando a erosão, então o meio ambiente vai ter um prejuízo. E a população, de uma certa forma, vai se atingir devido ao aumento de temperatura, a área fica mais quente. Aqueles que vivem da caça e da pesca também vai perder esses produtos. Então, dá um prejuízo para toda a humanidade, tanto os animais, tanto para os vegetais. Então,
a preservação das matas, das florestas, é importante para proteger o solo e não aumentar a temperatura na terra. Isso acontece em várias partes do mundo. Então, a gente tem os biomas mais detalhados. Tem a savanas, taiga, tundra, tudo dentro de uma determinada área. Então, esse é as florestas tropicais. Estão entendendo? Quem tem alguma coisa a perguntar, a falar? Não perguntar, não. Miquel, eu pedi uma atividade para vocês fazerem. Vocês fizeram? Ou não? Não fez? Esqueceu, foi? Você fez, Traislane? Peraí, é qual, professor? Hã? Qual? A atividade que eu pedi, qual foi, bem? Diga aí. Era os mapas, né? O mapa físico e o mapa cultural do continente americano. Pronto. Quem não fez, procure fazer ainda, né? Porque foi a primeira aula, hoje é a segunda. Então, para você entender, aí vamos dar aqui e as características do desenvolvimento e subdesenvolvimento. Muito bem. Diversidade de paisagem. Pela janela de um carro durante uma viagem ou para as fotos de uma revista sobre a natureza, estamos cercados por uma infinidade de espécies animais e vegetais. Então você vai ver, a gente vai observar todas essas paisagens que está a nosso arredor. Em grande variedade chamará a sua atenção, onde você vai ver uma paisagem vai ter que chamar a sua atenção o que você vê mais bonito, mais belo e às vezes até mais feio mesmo. Mas algum vai lhe chamar, você vai ter a curiosidade de observar eles. Por que existe essa diversidade? Como pode o planeta sustentar uma variedade tão grande de espécies, animais e vegetais tão diversificados? Foi a formação, já veio o clima e o solo que contribuiu. Essas questões têm intrigado o ser humano ao longo de toda a sua história. Mesmo com o grande desenvolvimento das ciências nos últimos séculos, estudiosos de diversas áreas seguem buscando as melhores respostas para elas, onde eles vão estudando e por que existem aquelas paisagens e por que elas estão sendo modificadas e com qual o objetivo de ser destruída. Que é através do que o próprio homem tira dela para levar para fábrica, para uma servindo de matéria-prima. A formação de uma paisagem é resultado de vários fatores, mas devemos considerar a formação e a transformação da natureza ao longo do tempo geológico e a colonização de seus espaços pelos seres vivos como as mais importantes, ou seja, o tempo geológico, que foi a formação do relevo, do solo, e os colonizadores que ficaram apropriando desse solo, desse espaço para tirar seu sustento, para desenvolver algumas atividades. Uma das maiores preocupações da atualidade é a rapidez com que os seres humanos estão modificando a natureza e se apropriando dos recursos naturais, muitas vezes de forma inconsciente. E através da indústria, o homem, através de adquirir dinheiro, acumular riqueza, aí vai destruindo a natureza para a fabricação de produtos.
tirando a matéria-prima e levando para a fábrica para produzir alguns tipos de produto. Isso ocorre em todo o mundo. Então, acontece isso em várias regiões do mundo, não só no Brasil, como no mundo em si, onde você vai botando fábrica, construção de casa e etc. Quantas espécies existem, ou mesmo já existiram, durante um constante processo de surgimento e evolução. Cada espécie passa por muitos testes em sua interação com o meio onde está inserida. As aves conseguem sobreviver a isso por um período maior, e com isso gera mais descendentes. Aqui na Paraíba, aqui no Brasil, antigamente tinha os dinossauros, então foi desaparecido, né? Que foi pelo um meteorito que foi caído em Sousa. Então, desapareceram vários dinossauros, várias espécies de animais. Então, é o exemplo que eu estou dando aqui. Então, eles hoje entram em extinção. Isso veio de uma forma natural. E outros que são provocados pelo homem, que é o que acontece ultimamente, como se está falando, que estão desmatando de uma forma exagerada, bem rápida, de um tempo para outro. Isso porque a população aumentou. Então, eles precisam mais de construção de casa e mais de alimentos. Então, vão procurar na natureza. E vai tirando os recursos naturais para levar para uma fábrica, para uma indústria, e produzir produtos para a população consumir. Quantas espécies existiam, o mesmo já existia, durante um constante processo de surgimento e evolução. Cada espécie passa por muitos testes em sua interação com o meio onde está inserida. As mais aptas conseguem sobreviver a isso por um período maior, e com isso gerar mais descendentes, né? Onde vai ficar aquela espécie de animal, de vegetais, e vai progredir mais, vai reproduzir mais. Então, eles vão ter mais tempo de vida. Podemos, portanto, dizer que uma paisagem é formada pelo ambiente físico e pelos seres vivos que ali se estabeleceram ao longo do tempo. Compreender e classificar as paisagens pela forma como já registramos historicamente. É preciso lembrar, porém, que o que vemos em determinado momento é resultado de diversas transformações ocorridas ao longo dos milhares de anos de existência na Terra, em uma determinada área do tempo que existiram ali, eles formando em várias situações do tempo. Então, vão decorrendo no decorrer de vários anos. Foram se formando e se adaptando naquela região. Certo? Então, daí foram entrando em determinada área do mundo. Então, houve aquela modificação. É necessário refletir sobre a atuação humana nas paisagens, onde o homem vai atuando nas paisagens e vai mudando todo o seu visual e vai sendo modificado. Isso foi a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, como você já sabe, aconteceu na Inglaterra. O que foi a Revolução Industrial? O surgimento das indústrias e das máquinas, onde houve a destruição da natureza, porque o homem precisou mais de matéria-prima para levar para a indústria. Foi tirando o quê? A madeira, desmatando para pegar a mineração e o plantio para a plantação de alguns produtos, como trigo, soja, para a criação de gado. E daí fez com que o meio ambiente se tornasse mais agredido, onde o desmatamento aumentou. Com a evolução industrial e com o desenvolvimento de novas formas de produção, o ser humano passou a produzir grande quantidade em excedente, muito além do necessário para a sua sobrevivência, visando a obtenção de lucro.
que antes a sociedade mais antiga, a primitiva. Tá bom, Tailândia. Se cair, não tem problema não. Já está perto de terminar a aula também. Então, quando veio o homem, antigamente, o homem primitivo, vivia só da caça e da pesca. E depois, com a Revolução Industrial, o homem quis mais do que a acumulação de riqueza. Então, ele procurou produzir mais para enriquecer, visando só o lucro. Então, eles foram produzindo mais produto. Começou a usar da natureza, destruindo a natureza. Os recursos naturais passaram a ser usados tanto para gerar mais energia, quanto para abastecer em larga escala sua produção industrial. As diferentes paisagens são divididas e classificadas didaticamente em tipos mais ou menos semelhantes, de acordo com suas características físicas e biológicas, que influem a formação geológica e a geomorfológica, os tipos de solo e de vegetação, o clima predominante, além da fauna e da flora que ali habitam. Então, dali, eles começaram a utilizar mais a natureza em si, onde foi danificando o espaço em si, onde o homem transformou a natureza em si. Biólogos e geógrafos têm algumas vezes objeto de estudo comuns às duas ciências, usam certos conceitos de forma interdisciplinar, mesmo sob os horários particulares de cada ciência. Então, aí houve esta transformação de uma região para outra. Nesse sentido, a geografia, ao usar o conceito de bioma, procura dar a sua visão, principalmente no que se refere aos processos antrópicos, ou seja, a ação humana nas paisagens, onde o homem começou a transformar a natureza em si, e tirando as matérias-primas para levar as fábricas. Então, daí os biomas começaram a ser destruídos. O homem desmatava, tirava a vegetação para, por exemplo, para tirar o minério. Desmatava, aí depois ia escavar o chão para tirar o minério. Ou então desmatava para a construção de casa. Também desmatava para o plantio de capim, para criar os animais, gado, ovelha, bode. E fazer plantio também de soja, cana-de-açúcar e outros produtos. Então, daí começou o desmatamento e mudando a paisagem na Terra como um todo, em todos os biomas. Daí foram desaparecendo algumas espécies e a natureza foi sendo agredida. Para aí foi aumentando o solo, a erosão, a terra fica mais quente. Então, tudo isso foi procurar dar em várias regiões do planeta. A geografia, ao usar o conceito de bioma, procura dar a sua visão, principalmente no que se refere aos processos antrópicos, ou seja, a ação humana. Então, a geografia tenta analisar e estudar a ação do homem, que é a ação antrópica, na natureza, onde ele tem um desmatamento, onde ele desmata para o plantio, para a agricultura, para a pecuária, criação de animais, e até mesmo para a construção de uma hidrelétrica, de uma usina, de uma indústria, para atender a necessidade do homem em si. Grandes biomas terrestres e suas características principais foram atingidas, né? Onde o homem transformou. Então, a gente tem vários biomas. Temos a tundra, floresta boreal, a temperada,
a tropical, deserto, estepe, mediterrânea, certo? Então, várias regiões, a gente vai encontrar cada um dos tipos de biomas, onde eles podem ser o tropical e os temperados, ser uma floresta tropical e outras temperadas. Então, um vai sair para outro, certo? Então, vai mudando de um espaço para outro, certo? Então, as zonas climáticas, onde a gente tem as zonas tropical, então, existem vários tipos de biomas que podemos encontrar nas regiões de todo o planeta. A floresta tropical, que é uma das mais ricas em biodiversidade, onde nós temos o exemplo da Mata Atlântica, que aqui tem vários tipos de animais que nas florestas da Europa não tem. E aqui no Brasil e dentro da Mata Atlântica, a gente pode encontrar vários tipos de animais e de vegetais, várias espécies. Apesar que a Mata Atlântica está sendo muito atingida, então hoje só resta 5% dela, grande parte dela já foi desmatada para a construção de cidade, de criação de gado, para agricultura, ou seja, pecuária, agricultura e as cidades. Com as cidades cresceram, urbanizou, então foram destruindo a Mata Atlântica. Certo? Pronto.